E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui, mais um vídeo de Genshin, sim. Rapidamente, um pouco de contexto. Eu tô farmando artefato para Mavuika. No momento eu estou gastando a minha resina frágil. Eu vou gastar essas 4 resinas frágil farmando o domínio para conseguir uma ampulheta de ataque com dano e taxa crítica de substatus, especificamente do Códice de Obsidiana, tá certo? Continuando agora o tópico do vídeo, como está escrito aí no título, eu vou abordar aqui também. Mas antes disso, eu quero começar abordando a questão do vídeo, que eu falei da teoria dos 4 estrelas, 5 estrelas, futuros e etc. E abordar umas coisas aqui. Bom, nós temos endgames no jogo, obviamente. Você querendo ou não, o TCG é sim conteúdo endgame, sabe? É um conteúdo pra te distrair, te manter ali no jogo e tal. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que acha que essa parte na live é um mau desperdício. E eu não vou dizer qual lado eu tô, mas uma coisa eu já afirmo que eu não jogo. De qualquer forma, qual que é a questão aqui do TCG? Ele é sim um modo endgame. Onde é que eu quero chegar com isso? Eu reparei, e eu vi algumas pessoas comentando isso também, em lugares onde costumam acontecer vazamentos, por assim dizer. Basicamente que tá meio que surgindo um padrão nessa questão. Como assim? Vamos lá. Quando o jogo lançou, nós tivemos o Abismo Espiral, que é o único endgame que a gente tinha por um bom tempo aqui no jogo, certo? Eu tô guardando o último pra próxima run. Eu tô falando brincando, tá? Não é por isso não. É só. Eu não gosto de ficar usando Ultimate quando esses bichos são assim. De qualquer forma, o que acontece? Por causa disso, o jogo ficou sem endgame por muito tempo. Aí eles adicionaram o TCG. O TCG ele chegou em Sumero. O Abismo tá desde a 1.0. Então, ou seja, eu não lembro exatamente qual versão, mas eu lembro que foi a versão que apresentou a Charlotte pra gente. Então, eu vou chutar que foi ali entre a 3.6 e a 3.8, mais ou menos ali. Tá certo? Eu não sei, eu devia ter conferido isso antes de gravar, eu dei mole, mas tudo bem. Continuando o papo. E aí, eu, particularmente, e eu vi algumas pessoas concordando com isso, considero o TCG endgame. Aonde eu quero chegar? Que na verdade, esse bip foi meu fone de ouvido, desculpa. O que acontece? Onde é que eu tô querendo chegar com isso? Eu tô querendo chegar na questão de que, por conta disso, o jogo ele possa ficar. Agora que eu reparei que o jogo ele tá sem volume, né? Depois eu mexo com isso. De qualquer forma, o jogo ele possa ficar sem endgame por um tempo. Porque chegou lá nas 3 e pouca e tal, etc. Aí nós tivemos o que? Nós tivemos o Teatro Imaginário. Nas versões 4 e pouco. Se eu não me engano, na 4.7. Se eu não estou enganado. Desta forma, acredito eu que meio que sim, ele é da região de Mondstadt, né? Ele tanto que ele fica no quartel dos Cavaleiros de Favões, aquela lenga-lenga toda. E dessa forma, eu quero apontar o seguinte: é um endgame, mas em Mondstadt, certo? Beleza. Qual que é a questão? A questão é que eles já falaram na live da versão 5.3 que eles estariam deixando como modo de jogo permanente a criação do minigame de música lá que existe, que a gente sabe que existe. Eu não devia ter deixado ultrapassar o limite, dei mole, mas tudo bem. Vou botar o volume aqui no jogo, rapidamente. 3 eu acho que tá bom. E aí, devido a isso, eu acredito que... Qual que seja o lance? O lance é que, por conta disso, eles peguem e eu acho que o volume 2 vai ser melhor. Deixa eu colocar aqui rapidão. Áudio, volume 2, pronto. Por conta disso, eu acredito que deva sim ser considerado endgame, esse minigame da música permanente, não só porque adiciona estilos de várias regiões, como também permite criação e tal qual o TCG. Ou seja, se o padrão tiver certo, combate, modo fixo, aleatório que não dá gema, a não ser de conquista, essas coisas,
Aí depois a gente teve mais uma de combate, que foi o teatro. E aí agora, eles falaram na live que a gente vai ter um endgame que permite negócio de construção e tal. Acredito eu que possa ser um negócio meio nível daquele Mario Maker, só que um pouco diferente. E aí o que aconteceu? Surgiu-se rumores, novamente digo rumores, de que na versão 5.4 nós teremos um evento de subir torre. Sim, um evento de subir torre. Eu não sei como é que ele vai funcionar. Eu já teorizei um evento parecido naqueles meus vídeos de teorias de endgames que podiam acontecer. Teorias não, vamos. Chutes. Chutes eu acho que é o termo melhor. De qualquer forma, eu acho que por conta disso, nós teríamos meio que um teste para ver o que os jogadores vão achar. Eu acho que as pedras vão morrer, né? Morreram. Acredito eu que seja mais um teste. Então, o que eles vão ver? Eles vão ver o quanto que os jogadores fizeram, se eles repetiram, se eles não repetiram, se eles gostaram, se eles não gostaram. Ouvir o feedback, não tão direto, tipo assim, eles não vão perguntar tão diretamente, mas eles vão ver ali pelo desempenho, ver ali pelas redes sociais, seja o Royal Fair, seja o Discord oficial, Twitter e etc. Como é que tá sendo a reação à situação do minigame em si. E aí, basicamente, a ideia é que pode ser que isso seja otimizado para se tornar dessa forma um endgame permanente. Novamente, eu já citei isso no vídeo dos possíveis endgames que eu acharia interessante e vou trazer aqui de novo. Um endgame que o salão, a torre, seja infinita e à medida que você vai aprofundando, mais ondas de inimigos vão aparecendo, maiores inimigos, mais quantidades. Tipo assim, muitos rituals, ou às vezes mais de um boss, talvez até 3. E tipo assim, ver até onde o jogador consegue chegar com um time de 4. E aí, tipo assim, existirão buffs, sim. Só que esses buffs, eles serão de acordo igual ao teatro, igual ao abismo e tal. Só que eles não serão permitidos buffs de regeneração. Ou seja, não terão buffs de cura. Você vai ter que ir com personagens, você vai ter que ir com um shielder, com um healer, para que dessa forma você consiga ter sustentação, entendeu? Então, tipo assim, um personagem que cure da shield, por exemplo. Eu sei o nome aí, começa com B e é dentro. Eu não gosto muito do boneco, mas existe. Que é o Baizu, né? Então, tipo assim, já é uma opção. Aí você já tem o Baizu buildado, você pode tacar 2 buffers, tipo um Bennett e uma Furina, por exemplo. Ou aqui no meu caso, uma Shilonen e uma Furina. E aí pronto, você tem 3 personagens excelentes ali. Ou igual, por exemplo, você pode... Ó, só nesse meu time aqui, o Zhongli dá o shield, a Shilonen dá o buff, a Furina dá o buff e o Neuvillette dá o dano. Maneiro, firme, fixo. Porém, de certa forma, parando para analisar, pensando da seguinte forma, eu, por exemplo, montaria o meu time da Mavuika da seguinte forma: a Mavuika, a Shilonen, a Citrali, e aí talvez a Furina para dar um buff, entendeu? E aí, nossa, eu devia ter... já fiz errado aqui, tá tudo bem. Dessa forma, você ia conseguir começar a escalar a torre. E aí, igual eu falei, cada andar vai ficando mais difícil, mais puxado. E aí você precisa de shielder para não tomar hit kill. Você vai precisar de um shielder forte. Você vai precisar de um healer bom. Você vai precisar de um DPS forte. Ah, mas eu caí num lugar que o meu DPS é de água e eu caí contra inimigos de água e tal. Pensem na situação, entendeu? Para variar os elementos, para você ter uns personagens para variar, entendeu? Claro que haverão facilitações, sabe? Então, por exemplo, apesar da gente não ter buff de sustain como regeneração ou, por exemplo, regeneração de energia e tal, buffs de tipo reação, por exemplo, seria interessante. Buffs de reação de via única, por exemplo, às vezes. Então, por exemplo, não sei, congelamento. Então, o inimigo congelado vai tomar mais dano de alguma forma. Aí, igual, por exemplo, isso permite com que você monte um time de... Sei lá, se você tem um personagem de fogo e o inimigo é contra fogo, mas ele é de água, por exemplo, você consegue aplicar Cryo, congelar o inimigo e só ele já vai ser dano suficiente para compensar
a anulação do seu DPS, por assim dizer, entendeu? E claro, também dependeria muito do conhecimento do jogador dos inimigos enfrentados, entendeu? Que nem, por exemplo, a gente sabe que para enfrentar o Lavachu, por exemplo, ele vai ter que quebrar o escudo, o de gelo principalmente. Então, pô, um personagem de fogo. Mas qual? Bennett cura da buff e tem o E dele, né, que dá aquele corte com fogo, maneiro. A gente tem a Mavuika, que dá buff, dá aplicação off-field e dá, bom, grau de moto, zerinho, né. Cavalo de pau também é um nome usado. Aí, por exemplo, a gente tem a Xiangling também, que é excelente. Sei lá, nesse meu time aqui, talvez eu colocaria, sei lá, corrigindo, no meu time da Mavuika, por exemplo, eu colocaria a seguinte situação: Mavuika Pyro, né, obviamente, a Citralha, a Xilonen e a Furina. Por quê? Porque eu tenho Melt, eu tenho Vaporizar, eu tenho Congelar e eu tenho Cristalizar, só essas reações. Só isso já é um leque bem grande, certo? E eu tenho Vapo também. Aí, vamos lá. Isso me permite um leque grande. Eu tenho 2 buffers, eu tenho um shielder e um buffer que é healer também. Porque a Furina, querendo ou não, faz função, além de, claro, a própria Xilonen, entendeu? Então já é uma vantagem a mais, entendeu? Aí entra essa questão de, tipo assim, você vai ter que saber usar, você vai ter que se virar, seus personagens vão ter que estar fortes, porque aí não depende só do, tipo assim, quantos personagens você tem igual ao teatro, ou de questão de corrida, quanto tempo, como funciona o abismo. Dependeria também da capacidade sua de, tipo assim, conhecer os monstros, conhecer a fraqueza dos monstros, e também saber, basicamente, Nossa senhora. Se fosse ampulheta, até cogitava do CODS. De qualquer forma, também conhecer os times que você tá usando, a sinergia do seu time. Entendeu? Tipo assim, Kinit, Mavuika, Emily e, sei lá, a Citralli também. Tô dando um exemplo. Aí pronto, beleza. Você tem um Shielder, você tem 2 buffers, você tem aplicador off-field, você tem um DPS bruto, mas você não tem um healer. E aí é que entra o BO, porque o escudo da Citralli pode até tancar. Mas se o seu personagem não tiver cura no kit, igual por exemplo tem o Neuvillette ou a Furina, você tá lascado, entendeu? Então, por exemplo, nessa situação no time do Knit, o Baizu seria interessante. Aí, ou no lugar da Citralli, por exemplo. Eu não queria falar isso não, mas aí o Baizu ia ser útil. Quem diria, né? Mas tamo aí. Agora tirando o Knit da boca do Knit não, o Baizu da boca do sapo. Outra coisa também, outro time que poderia ser interessante é National Raiden, porque o Bennett curaria e, bom, o resto não precisa nem dizer. E umas coisas assim, eu acho que seria interessante, seria um endgame muito prático e eu acho que eles podem testar isso nesse modo de jogo, de forma que, né, eles peguem o engajamento dos jogadores, suas opiniões e façam os ajustes e aí lancem isso, entendeu? Se eu tivesse que dar um palpite, eu gostaria que esse endgame fosse localizado em Liyue. Ah, mas aonde Liyue? Então, vamos lá. Liyue é uma região que... É porque, tipo assim, o abismo meio que fica em Mondstadt, mas tá no mar, então não vamos contar. Ó, o teatro tá aqui. Liyue teria a torre, por exemplo. Se eu tivesse que dar um palpite, eu escolheria ou esse lugar aqui, ou o lugar do Salterrai, cadê? Vai ter que achar. Cadê? Às vezes eu já passei e eu não tô nem vendo. Tem essa possibilidade também. Ah, aqui ó, por exemplo. Aqui ó, onde ficam os adeptos, pode ser uma boa opção. Essas ruínas que ficam por aqui ó. Tá vendo essas ruínas aqui? Aqui ó, também não tem muita coisa. Então lugares assim pode ser interessante também, porque aí seria meio que uma dungeon antiga, descoberta, igual eu supus o domínio lá da Layla que eu teorizei. Teorizei não, eu chutei, né? Tipo, eu inventei. E é isso, sabe? Esses lugares assim. O próprio Salterrai que eu falei, mas agora eu já não tô achando ele mais, então... complicado. Mas deu pra pegar mais ou menos o que eu quero dizer. Dessa forma, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado quem assistiu. Se puder deixar um like no comentário ajuda muito. Se puder se inscrever ajuda mais ainda. E é isso, valeu, falou e até a próxima.